É um pagodinho pra começar bem sexta-feira, Sol. Gabriela põe um vintage, um lounge e entra um pagode. Porque esse daí que você falou é pra você, o pagode é pra mim, que eu amo pagode, gente. Amo pagode com churrasco, eu não bebo cerveja, mas tô lá no meio. Mas sempre você no samba, né? Ah, é, mas eu tô com vergonha, porque tem um médico aqui, eu tô com vergonha. Se não tivesse um médico, eu até suaria. Passa essa tarde aqui pertinho da gente. Passa, porque a gente ama esse momento juntinho de você. Só que sempre tem uma mensagem pra gente refletir um pouquinho antes de começar o nosso programa. Às vezes você exige muito do outro, né? Quer que o outro seja aquilo que você acha que deve ser. Não é assim que acontece. Cada um dá aquilo que tem. Cada um dá aquilo que sabe e ninguém pode mudar isso. Nem você. Ninguém pode dar amor, por exemplo, ou bondade se carrega o mal no coração. Você não pode mudar isso. Basta essa pessoa querer e Deus ter no coração. É simples assim. O que tem no programa Zóio Verde? Só um absurdo. Brasileira é morta por engano pela polícia em Portugal e Ministério Público Federal pede bloqueio de 24 milhões de Lula e do filho. Esses são os nossos contatos, então anote e converse com a gente. E hoje tem um sorteio no Face, mas dá tempo de você participar. É só você curtir e compartilhar uma fotinho com um kit maternidade preparado com carinho da Santa Casa de São José dos Campos para o seu bebê, tá bom? Então corre lá que você pode então participar fazendo a pergunta e desse sorteio. E no Instagram ainda vai rolar um kit Ortovip para você cuidar da saúde da sua boca. @FalandoNissoBand é o nosso contato por lá. Bora conversar bastante? Hoje é dia de Papo de Sexta. Zóio Verde, chega aqui, corta pra 3, Gabi, deixa eu ver. Vamos ver. Zóio Verde. Mas acho que não é assim só, Não é assim, é lógico que não é assim. Tem que ser bem lá no fundo. Mas você sabia mesmo. que lá no fundo do zóio, bem quando assim, você faz um exame aqui, chamado exame de fundo de olho, dá pra diagnosticar algumas doenças? Olha que bacana. E por que será que é importante a gente fazer esse exame? Será que ele é mais eficaz que outros exames que a gente faz de rotina? E você sabia que está tendo uma epidemia de miopia no mundo? Não. Eu escutei falar sobre isso, por isso que ele está aqui também. Que bacana. A gente está trazendo ele, que é oftalmologista do Instituto da Visão, Dr. Wagner Camilo. Dr. Wagner, doutor, muito obrigada. chega junto, por favor. Obrigado. Não é assim que vê o zóio, né? Não. É aqui assim, doutor, mais ou menos? É por aí. Tudo bem, querido? Tudo bem? Beijo para Carolzinha Obrigado. Dávila, que mais uma vez está com a gente aqui. Modelo. Linda, modelo. É a assessora de imprensa mais bonita do mundo. Verdade, é mesmo. Não é verdade, né, filhinha? Doutor Wagner, vamos começar a falar sobre essa epidemia. Antes da gente falar do fundo do olho, eu quero muito me levantou a curiosidade sobre essa epidemia de miopia no mundo, que estão saindo algumas notícias, algumas pesquisas. Por quê? A gente está notando que o número de míopes tem crescido mais do que está crescendo a população mundial, né? Então, se você pegar em 2010, você tinha aproximadamente um pouquinho mais de 1 bilhão de pessoas. Hoje nós temos 2 bilhões. E em 2050 nós vamos ter 5 bilhões de pessoas, bilhões, que vai ser mais da metade da população do mundo com miopia. Mas por que isso está acontecendo? A gente não consegue saber direito as causas, a gente consegue fazer algumas hipóteses que ao longo do tempo vão ser comprovadas ou não. Mas o que a gente vê é o seguinte, 2 coisas. Primeiro, a gente fica muito mais tempo trabalhando de perto, olhando as coisinhas de perto. E outra coisa que é importante é que a gente passa cada vez menos tempo fora de casa, o que a gente chama, né, em inglês o outdoor. O outdoor. Tá? E são 2 fatores que do nosso estilo de vida que devem ser considerados. Agora, o estar fora de casa, o que tem a ver? Contribui por conta da luz solar, o quê? Então, a gente não sabe direito, mas a gente prevê que por causa da luz solar nós temos um aumento da dopamina dentro do olho, né, na retina. E aí a gente tem uma diminuição do crescimento ocular, que é a miopia, que é o olho ficar grande demais, tá? Entendi. Então, o que acontece? Nós temos hoje, em populações que passam muito pouco tempo fora de casa e estudam muito, por exemplo, chineses, coreanos, uma epidemia muito maior do que, por exemplo, em australianos, que também estudam muito, né, que são populações estudadas, populações de alta renda,
mas passam mais tempo fora de casa. Entendi. Deixa eu mandar um beijo para São Paulo, para o doutor Nelson Luiz Raspes, psicólogo que está aqui com a gente, para o Tiago, para o Amauri, nosso amigo de Manaus também, que está todo mundo aqui. Tem umas perguntas bastante interessantes aqui, viu, Luquinha? Muita gente falando de mosquitinho aqui, ó, que fica assim, a gente já responde para vocês, que são vários mesmo comentando aqui. Mas agora a gente vê a pergunta do Francisco Ribeiro, vamos conferir. Eu e minha esposa somos ouvintes de vocês todos os dias que dá do programa, inclusive hoje eu vou ouvir. Francisco e Roseli, daqui do Quiriri, ok? Eu tenho só uma dúvida. Quando eu dirijo, chega um certo tempo assim que eu estou dirigindo, sai muita lágrima nos meus olhos. Às vezes eu tenho que parar, pedir minha esposa um lenço umedecido e limpar. Como procedo nesse caso? Deixo para vocês um abraço a todos aí e sempre com essas matérias boas que vocês trazem aí. Deus te abençoe e ilumine você, a Solange, o Lucas e ao doutor que está aí, a todos aí do programa, viu? Ficamos muito satisfeitos com o programa de vocês. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Muito obrigada pelo carinho, Quiririm. Oh, como tem coisa gostosa em Quiririm. Aliás, um beijo para o Deminho, um grande amigo de Quiririm também. E aí, doutor? Bom, então a gente pode falar de diversas causas para esse lacrimejamento que você está tendo, tá? Você tem que procurar um oftalmologista. Eu vou aqui falar de duas causas que podem estar acontecendo, mas, sinceramente, o melhor é você ir ao oftalmologista, sim, porque pode haver alguma coisa mais grave que eu não estou abordando aqui. Então, principalmente, nós estamos falando em olho seco, tá? Numa dificuldade de lubrificação do olho, seja porque você tem alguma condição na sua lágrima que acometa isso, ou você pode estar ficando sem piscar mesmo, tá? E porque a gente fica numa atenção muito grande, principalmente se você tiver algum erro refracional que te gera desconforto dirigir, você fica com uma atenção muito grande no volante, você não pisca. E aí você acaba tendo uma lubrificação ruim do olho. Entendi. Daí uma dica, mas sempre importante também o que o doutor falou, buscar uma orientação médica, tá? Porque é uma orientação aqui pela TV, né, Luquinha? Pois é, já a gente fala desses mosquitinhos, então, que ficam aí na sua visão, atrapalhando o seu dia a dia, mas agora a gente fica bem antenado nas notícias da redação. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na mira da Operação Zelotes. A gente vai aí com informações dela, da Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Solange, Lucas e a todos que acompanham aqui o Falando Nisso. O Ministério Público Federal de Brasília pediu o bloqueio de 24 milhões de reais do ex-presidente Lula e de um dos filhos dele, Luiz Cláudio Lula da Silva. Mas a defesa do ex-presidente alega que não há base jurídica para o pedido de bloqueio. Lula e Luiz Cláudio são réus na ação da Operação Zelotes, que investiga a edição de uma medida provisória no governo Dilma Rousseff para beneficiar montadoras de veículos em troca de propina. Parte do dinheiro teria sido paga por meio de contratos fictícios de prestação de serviço da empresa de Luiz Cláudio. No mesmo processo, o ex-presidente é investigado por ter favorecido um grupo sueco na compra de caças pelo governo brasileiro. Os procuradores pedem o bloqueio de 21 milhões e 400 mil reais de Lula e 2 milhões e meio de Luiz Cláudio. As acusações são de tráfico de influência, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Por meio de nota, a defesa do ex-presidente disse que as provas no processo demonstram que o ex-presidente e Luiz Cláudio não tiveram participação na compra dos caças nem na sanção da medida provisória e que essa é mais uma ação proposta contra Lula e seus familiares com o objetivo de perseguição política. O juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, deu prazo de 5 dias para a defesa de Lula e Luiz Cláudio se pronunciar sobre o bloqueio. Se pronunciar sobre esse bloqueio, né? Tadinho do Lula, eu tenho uma dó de todos eles que estão sendo investigados pela Lava Jato, né? Porque é uma perseguição política mesmo. Talvez a Polícia Federal, aliás, um parabéns para a Polícia Federal, que ontem foi dia da Polícia Federal, talvez a Polícia Federal esteja criando aí um belo roteiro de cinema, né? Vamos acordar um pouquinho. Bom, e na mira da construção também, da corrupção, perdão, Dani, o ministro do Esporte, o Leonardo Picciano. Ele foi acusado de cobrar propina. Agora, quem fez a acusação, Dani? Olha, Solange, ele foi acusado pelo marqueteiro do PMDB, Renato Pereira, de cobrar propina para manipular licitações.
Em delação premiada, Renato Pereira disse que o ministro do Esporte direcionou uma licitação do Ministério da Saúde para beneficiar a agência de publicidade do marqueteiro. A pasta era, na época, também ocupada pelo PMDB, partido de Leonardo Pisciani. Em depoimento prestado à Procuradoria-Geral da República, Pereira disse que a primeira reunião teria sido em 2015. No ano passado, ele disse que voltou a se reunir com Pisciani, já então ministro do Esporte. Em nota, a defesa de Leonardo Pisciani diz que a acusação é fantasiosa. A delação do marqueteiro ainda não foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Pereira prestou serviços para o PMDB em 8 eleições majoritárias nos últimos 20 anos. Tô falando, Luquinha, é fantasma para tudo quanto é lado, é tudo invenção. Tudo invenção. É um conto de fada que a gente vive nesse país, que é absurdo mesmo, né? Dani, conta pra gente sobre as estradas aqui na região, algum alerta pro motorista? Olha, Lucas, nenhum alerta muito grande agora, porém em algumas cidades aqui da região, a gente sabe que é feriado na segunda-feira, né, dia da Consciência Negra. Então, o movimento nas estradas hoje à tarde deve aumentar e devido a esse feriado, algumas pessoas, né, vão estar se deslocando para o litoral, para outras cidades também. Na capital paulista é feriado, então o movimento deve aumentar, sim, a partir do final da tarde desta sexta-feira. Do mais, neste momento, o tráfego está tranquilo, tanto na rodovia Presidente Dutra, quanto na rodovia dos Tamoios. Viu, Lucas? Nenhum problema agora. Uma boa tarde para você, conversar sobre o tempo. Aliás, prepare guarda-chuva. Se você fez chapinha, vai preparada, mulher, porque vai chover, vai virar o tempo esse final de semana, tá? A máxima em Monteiro Lobato é de 32 graus, previsão de chuva forte com trovão, o mesmo em Cachoeira Paulista, máxima de 29, Taubaté 28 e aqui em São José dos Campos 27 graus. Dia quente em Ubatuba, máxima de 37 graus e 31 em Ilhabela, com chuva forte também ali para o litoral. Destacar aqui a cidade de Aparecida, hoje a máxima de 33. A gente percebe que amanhã sobe um pouquinho a temperatura, máxima de 34, mas a partir de domingo cai um pouco. Tanto que segunda-feira começa com a máxima de 27 graus, tempo bem instável aí para os próximos dias. E uma brasileira foi morta por engano pela polícia em Portugal e a gente já comenta com vocês. E daqui a pouco tem dicas também para cuidar muito bem do seu sorriso, mas olha só, dos amiguinhos de 4 patas. Qual o tratamento que deve ser feito para o tártaro dos cães? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Um bocado pra te devorar.